Que Mineiro Podcast. Que Mineiro. Que Mineiro Podcast. Que Mineiro. Que Mineiro Podcast. Que Mineiro Podcast. Que Mineiro. Que Mineiro Podcast. Que Mineiro. Que Mineiro. Oi, estamos de volta, já vou colocar meus óculos. Hoje o de Mineiro vem com o assunto que é a síndrome de Rett. Nós vamos falar sobre a síndrome. Hoje nós estamos recebendo aqui a Denise Trindade. Ela é mãe de uma... Não é portadora não, que você falou, não é De uma pessoa. De uma pessoa com... Síndrome de Rett. Isso, é porque não pode falar portadora. Ela é mãe de uma pessoa com síndrome de Rett. Então... vem com a gente, siga, compartilha, curte, comente também e nos ajude a fazer esse canal cada vez maior, porque ele é fonte de informações. Denise, seja muito bem-vinda, muito obrigado por receber o nosso convite e o microfone é seu. Só presente para nós, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer a minha apresentação, fazer a minha auto-apresentação para as pessoas que têm deficiências auditivas e visuais também. Então, eu sou a Denise Trindade. Há um tempo atrás eu me chamava de Denise Marinho. Eu sou professora de artes. Eu sou uma pessoa negra. Eu tenho a pele negra. Eu tenho um cabelo que ele é raspado. Ele é descolorido de louro. Tem um penteado bem estilizado. Eu estou usando uma camisa roxa, que é a cor da síndrome de Rett. Tem as letras escritas de branca, síndrome de Rett. Nenhuma família típica deve caminhar sozinha. Estou usando um brinco de coração dourado, um colar bem grande, que também é dourado, um bracelete dourado. Nas minhas mãos tem vários anéis, que é o anel de formatura, o anel que tem uma coroa, que é da minha filha. Estou usando esmalte vermelho, com os detalhes, e estou com uma calça laranja. E meu sapato é uma bota preta. Então, hoje eu vou falar um pouco da síndrome de Rett, mas vou contar um pouco da minha história. Né? Eu sou formada, eu fiz o curso de magistério, em seguida eu fiz o curso de artes plásticas, depois eu fiz pós-graduação em arte-terapia. Passei 19 anos da minha vida ensinando, formando as pessoas, porque eu acredito que a educação transforma as pessoas, muda, né? Melhora a ascensão social, as conquistas. Isso foi o que aconteceu na minha vida. Então, durante esses todos os tempos que eu fiquei como professora, eu fiz esse trabalho. Só que há 15 anos atrás eu recebi uma nova missão. A missão de ser mãe da Dandara. Hoje, com 15 anos, ela tem a síndrome de Rett. E aí eu tive uma virada de chave na minha vida. E aí as pessoas perguntam para mim, Denise, o que é a síndrome de Rett? Bom, a síndrome de Rett é uma mudança. Ela é uma doença neurológica. Ela atinge 1 em cada 10 mil meninas e muito mais raros em meninos. 1 em cada 1 milhão de meninos. A gente acredita que no Brasil nasça a cada 3 a 5 dias uma pessoa com essa síndrome. Com síndrome? Com a síndrome de Rett. Nós temos aqui em Belo Horizonte a Rett mais velha do Brasil. Ela tem 54 anos. Nós tínhamos uma mais velha que era no Rio de Janeiro, a Patrícia. Ela faleceu ano passado, ela estava com 68 anos. 68 anos com a síndrome? 68 anos. A síndrome, quando as pessoas descobrem, né? Durante muito tempo, falavam que as pessoas morriam na primeira infância. Então, quando eu tive o diagnóstico da Dandara, eu tinha muito medo de perder a minha filha. Eu pensava que ela morreria com 7 anos. Com 7 anos. Com 7 anos. Quando você começou a falar, você começou com a audiodescrição a seu respeito. Tudo que a gente assiste televisão, a gente não vê nenhum programa, os programas populares, salvo alguns da cultura, a gente tem a descrição, a gente tem Libras, mas são pouquíssimos programas.
Você acha que tem que ter mais conscientização a respeito disso? E no geral, você acha que a gente tem que trazer mais à luz sobre isso? Com certeza. Porque a pessoa que ela tem a deficiência visual, né, ela não está me vendo, mas ela está me ouvindo. E aí, quem ela vai imaginar? Quem é essa Denise que está falando? Porque quando eu faço a minha autodescrição, eu mostro para ela, ela consegue desenhar na mente quem sou eu. Montar, né? Isso. Porque senão fica só com vozes, né? E aí precisa saber quem é essa pessoa, como essa pessoa está vestida, o que ela está falando. E isso deveria ser em todos os meios de comunicação, né? Hoje, com tantos aplicativos, sim, já deveria ter, por exemplo, você que tem a sua menina, automaticamente já deveria ter um aplicativo disponibilizado que facilitasse, né, o acesso também, né? Porque quando você não tem, você exclui, sim, aquele grupo, né? Sim. Então, assim, é uma coisa do cotidiano que às vezes é tão corriqueiro para a grande maioria que enxerga, que não tem dificuldade, né, em algumas coisas, que a gente passa batida. E você falando a sua autodescrição, eu comecei a pensar no tanto de gente, né? Todos os programas, na Globo tem milhares, SBT, Record e tal, e a gente não tem, né? É uma coisa que deveria começar, é um ponto bacana da gente começar. Sim, as pessoas precisam começar a pensar, porque assim, as doenças raras não é só uma síndrome, né? Não é um autismo, não é uma síndrome de Rett, não é um Parkinson, não é uma paralisia cerebral. Tem um deficiente visual, ele é deficiente visual. Como é que ele vai enxergar? Como é que ele vai saber o que está acontecendo? Então, quando eu falo de famílias atípicas, de pessoas atípicas, eu preciso abranger todas essas pessoas. Eu não posso excluí-las. Mas ainda, da mesma forma que nós trabalhamos muito pela inclusão, ainda há exclusão. E acho que essa questão da exclusão é automático e acho que a gente não presta atenção. É o que você acabou de fazer. A sua descrição me fez eu pensar que muitas das vezes, todos os dias, a gente assiste e a gente não percebe. Você não sabe quem tá falando. Que o outro ao lado, né? Tipo assim, o outro tem a dificuldade que eu não tenho e que é no dia a dia, é tão corriqueiro que se torna natural. Sim. Entendeu? A gente exclui sem a gente perceber. E achei bacana isso, a gente... liguei agora, assim, mas é verdade, do dia a dia. Você é professora de arte. Isso. E aí você ficou quantos anos dentro de escola? 19 anos. 19 anos. E 19 anos. A síndrome de Rett, ela foi em 1900 e... Ela foi descoberta em 1966. O pesquisador, o senhor Andreas Rett. É por isso que ela tem esse nome, síndrome de Rett. Ele só veio falar de novo, só vieram falar de novo da síndrome anos e muitos anos depois. Sim. Né? A minha pergunta é o seguinte, dentro da escola, como hoje a gente consegue falar do TDAH, do autismo, você tem mas na época que eu estudava, pelo menos, e na época que você dava aula, não tinha não se falava. Não. Como era tratado as crianças que eram diferentes? Bom, em 2003 até 2006, começou um projeto de inclusão dentro das escolas. Então, nós trabalhávamos muito com as crianças com paralisia cerebral, TDAH. Eu fiquei 19 anos no magistério, eu nunca tive um aluno com síndrome de Rett que eu soubesse. Eu só vinha saber quando eu tive a minha filha e com o diagnóstico fechado. Mas nós começamos a trabalhar muito em 2006 em relação à inclusão das pessoas negras, né? Era a conscientização da raça negra, dos valores, das conquistas, a importância. Então, era uma inclusão através da arte que eu trabalhava, eu era professora de artes, e trabalhei com meus alunos. E aí eu tinha os alunos também com algum tipo de síndrome, mas era síndrome de Down, a maioria, e os outros não tinham nome. Eu trabalhava muito em paralisia cerebral. Então, para mim, foi um aprendizado, porque quando eu fiquei esses anos todos trabalhando com essas crianças, para mim era mais fácil, porque trabalhar com artes é uma parte mais lúdica, é onde a pessoa pode se expressar do jeito dela. Eu conseguia ter uma comunicação com esses alunos. Eu conseguia me aproximar desses alunos. E as pessoas realmente, hoje ainda têm muito desconhecimento dessa síndrome.
Você chega em consultórios médicos, em escolas. As escolas hoje em dia já está incluída a síndrome de Rett. Isso começou em 2020 para cá. Muito recente, né? Muito recente. As pessoas não conhecem a síndrome de Rett. Nós temos profissionais que formaram que a faculdade não falou de síndrome de Rett. Você ficou 19 anos dentro da escola. Você falou comigo que quando você se aposentasse, que você queria... O que você queria quando você se aposentasse? Bom, eu pensava assim, quando eu me aposentar, eu vou descansar, vou passear. Eu já tinha Dandara, né? Eu tive a Dandara mais velha. Eu tive uma gestação antes. Eu perdi o meu bebê, ele nasceu prematuro. E 2 anos depois, eu tive a Dandara. E esse me despertou para ser mãe quando eu comecei a trabalhar com as crianças pequenas, os meninos do prezinho. Muitos amorosos, porque eu trabalhava até então com adolescentes. E eu pensei, eu quero ser mãe. E eu engravidei e eu perdi meu bebê. E depois, 2 anos, eu acabei tendo a Dandara. Nasceu, foi uma gestação muito tranquila. Fiz todos os exames. Nasceu um bebê normal. Desenvolveu normal até os 6 meses. Ela sentou, ela teve controle de tronco, de pescocinho. Ela falou mamãe, papai, quer, não. Então, é uma criança normal. Eu me recordo que eu fiquei em casa até o 8º mês. Eu tirei minha licença maternidade e fiquei bastante tempo com a Dandara, que ela nasceu no meio do ano, então pegaram as férias de dezembro. Só que com 2 anos, com 1 ano e meio, eu começava a achar estranho, porque a Dandara andava para trás. Ela tinha muita dificuldade de andar. E andava para trás. Eu pensei, gente, isso não é normal. Eu já tinha os meus sobrinhos. Uhum. E eu comecei a perguntar para a pediatra dela o porquê. E achava ela uma criança, um bebezinho muito bom. Eu colocava ela sentadinha no sofá e ela ficava tranquila. Eu falava assim, Dandara, vem cá, minha filha. E ela, às vezes ela ia, às vezes ela não ia. E eu falava assim, calma, Denise, cada criança desenvolve de uma maneira diferente. Mas como eu era professora, eu comparava a Dandara com as outras crianças. O desenvolvimento das outras, né? Assim, gente, mas a minha filha tem alguma coisa. E o pai também achava que era coisa da minha cabeça. Até que eu tive um acidente de moto e precisei de ficar em casa. Nesse período, eu fiquei mais próximo da Dandara. E eu vi ela tendo perdas de habilidades. Mas eu também não entendia o que estava acontecendo. E a Dandara começou a virar para a parede e bater as mãozinhas. E eu tinha comprado um brinquedo para ela, que era um chocalho, que fazia um barulho. E eu achava que ela gostava. Eu gostava muito de música, né? Eu cantava muito para ela. Assim, desde a minha barriga, ela já escutava muita música. Eu cantava com meus alunos, brincava. Mas ela batia insistentemente. E isso me chamava atenção. E eu falei com a médica, olha, ela tá com um brinquedinho que ela não larga ele por nada. Ela disse, não, mãe, é assim mesmo. E eu continuei insistindo. Ah, mãe, ela pode ser autista. Tá, é a minha filha. Fizemos vários exames, não tinha nada. E mas podia então encaminhar a Dandara para fazer uma fisioterapia, porque ela tem muito medo de andar, ela tem muito medo de descer de altura, ela não fica na maca como um bebê normal. Eu colocava para examinar, ela tremia, ela tinha muito medo, ela tinha pavor. Nós pensávamos que era porque a médica estava de roupa branca. E quando nós fomos para as terapias, a Dandara ia para fono, eu me lembro, que ela falava assim, Dandara, bola. A Dandara olhava para ela e começava a rir. É como se ela não entendesse o que a médica ia falar, a filha da pessoa falava. Mandaram para psicóloga. A Dandara ficava calada. Não tinha reação, não, né? Não tinha. Então, nós pensamos, bom, essa criança deve ser autista, não verbal. E até então não sabia bem o que era o espectro do autismo. Não sabia. E fizemos os exames, voltei na médica, olha, a Dandara não está desenvolvendo, pelo contrário, está perdendo habilidades. Ela me encaminhou para um neuro. Olha, eu vou te mandar para um neuro. Quando eu cheguei no consultório, a Dandara foi com um brinquedinho. E falei, né, a Dandara tá com dificuldade de andar, ela perdeu a habilidade, ela tem esse brinquedo que ela não larga. E ele fez os exames clínicos e falou comigo assim, mãe, a sua filha não tem autismo. A sua filha tem uma síndrome muito rara e muito grave e ela vai morrer. Ele falou que ela vai morrer? Com essas palavras. Misericórdia. E eu levantei e falei com ele assim, a minha filha não vai morrer. Quem vai morrer é você que tá velho. E abracei a minha filha. Não, mãe, é porque a síndrome que ela tem é muito grave, chama-se síndrome de Rett.
É um nome difícil. Olha, vou te encaminhar para fazer um exame genético. Aqui no hospital a gente não faz. Vou te mandar para o Sara Kubitschek, porque ela faz. E nos deu um encaminhamento. E aí eu voltei para casa, dentro do carro, fui pesquisando, quando eu dirigindo, eu fui pesquisando, que eu quero síndrome de Rett. Eu abraçava a Dandara, você não vai morrer, mamãe não vai deixar. E cheguei em casa, né, pesquisei, mas não sabia que é isso, que síndrome que é essa. Até que chegou o dia. Aí eu descobri o que era síndrome de Rett. Porque na internet, a internet é maravilhosa, gente, mas ela tem várias coisas que também que te derruba. Que falava que realmente as pessoas morriam na primeira infância. E aí você recebe, a pessoa fala que sua filha vai morrer do nada, só que até que você chegue a este médico, quanto tempo ele demorou? A Dandara foi mais rápido pela minha insistência com a pediatra dela, né? Geralmente a criança nasce, ela desenvolve, começa a aparecer os sintomas de 6 a 18 meses, ou ela tem criança que nasce muito comprometida pela síndrome. Então, ela já nasce com muitos sintomas. No caso da Dandara, ela desenvolveu normal até 1 ano, depois que ela começou a ter essas perdas. Tanto o autismo, isso é uma coisa, deixar bem claro, tanto o autismo quanto a síndrome de Rett, eles, no começo, inicialmente, até onde eu entendi, e a Irani veio aqui nos deu entrevista, elas têm um começo muito parecido. Porque a criança nasce, começa a se desenvolver bem e aos poucos eles vão perdendo tudo que eles ganharam de desenvolvimento. A síndrome de Rett, ela é um problema neurológico, né, que afeta o cromossomo X. A maior parte das vezes ele afeta as meninas, muito mais do que meninos, como você disse. Sim. E o autismo não. O autismo ele afeta tanto meninos quanto meninas. Então, mas a síndrome de Rett tem essa diferença. Mas o início das duas, elas são um caminho muito parecido. Sim, né? Tanto que a síndrome de Rett, ela fazia parte do espectro do autismo. O espectro do autismo, ele tem o CID F84. A síndrome de Rett era F84.2. Depois de várias pesquisas, eles acabaram, então, separando. Porque o autista, ele tem várias mutações. A síndrome de Rett geralmente é uma só. No cromossomo X, no gene MECP2. Então, separou. Hoje, né, durante muito tempo, falava-se assim, a pessoa tem autismo. Mas, pesquisas já comprovam que as meninas, quando têm o diagnóstico de autismo, e ela continua perdendo habilidades, é preciso fazer o exame genético para verificar se não é síndrome de Rett. Que é muito próximo. Que é muito próximo. Nós temos muitas pessoas que têm o diagnóstico inicial, como a Dandara, como autista, que ela não era autista. Quando nós fizemos o exame genético dela, foi descartada a possibilidade de autismo. Ela tem realmente a síndrome de Rett. Então, Denise, é o seguinte, a gente tem o autismo e a síndrome de Rett iniciando meio que parecido. Aí fica nessa coisa de saber se a pessoa tem a síndrome de Rett ou se tem o autismo, né? Sim. Fica nessa confusão ainda. Mas o que faz uma pessoa com a síndrome de Rett ser diferente? O que são os sintomas da síndrome de Rett? Que você olha assim e fala, não, isso aqui é síndrome de Rett e isso aqui é autismo. Aonde eles começam a se separar e se definir? Então, as principais diferenças que tem do autismo para a síndrome de Rett. O autismo, geralmente, ele é muito corajoso. Ele não tem medo. A síndrome de Rett já é mais quieta. Tem medo de tudo. Tem estereotipia das mãos. A pessoa com síndrome de Rett, ela vai bater, ela vai esfregar, ela vai ser sempre alguma coisa nessas mãos. Ela vai perder a funcionalidade dessas mãos. Então, são as perdas de habilidades. O autismo, ele pode até perder, mas ele recupera. A síndrome de Rett pode recuperar também, né? Com terapias adequadas pode recuperar. Então, a síndrome de Rett, ela tem vários sintomas. O primeiro vai ser essa mãozinha que vai bater, que vai perder a funcionalidade das mãos. Depois, a parte motora. Perdem a marcha. As que preservam a marcha, as pessoas que conseguem preservar, vai ter uma marcha mais aberta, o passo mais aberto, né? A questão da dependência para as atividades.
geralmente, quase que 90% usam fralda. Não consegue desfraldar. E aí, tem um comprometimento também global, né, do desenvolvimento motor e psíquico. Tem o déficit de atenção, tem o déficit de inteligência intelectual deles. Vão apresentar epilepsias, crises de epilepsia, que é muito comum da síndrome de Rett. E tem os distúrbios do sono, tem os problemas respiratórios. Pessoas dependem de CPAP. A minha filha mesmo, hoje em dia, ela usa CPAP, porque tem as apneias. CPAP é? É um aparelho para ajudar a ventilação. Ele não é invasivo, ventilação mecânica. Aqui, para ajudar a respiração. Ajuda a respirar. Quando a pessoa tem aquelas paradas de apneia, a pessoa para de respirar. Aí o CPAP, ele vai jogar um ar para o cérebro lembrar que ele tem que voltar a respirar. Você falando disso, com a síndrome, ocorre uma má formação, por exemplo, pulmonar. Você falou que a pessoa ela desenvolve depois de uma certa idade. Sim. Mas ela pode acontecer de, por exemplo, ter uma má funcionalidade pulmonar, de rins, por causa da síndrome, ou não acontece? Não ataca num órgão assim? Bom, como ela afeta a parte da imunidade, pode acontecer sim. Geralmente as pessoas com síndrome de Rett, e é um dos pontos mais graves, são os distúrbios respiratórios, que está ligado ao pulmão, né? Então, essas pessoas têm uma imunidade mais baixa. É preciso fazer um acompanhamento. E pode aparecer outras comorbidades que serão mais intensas devido à imunidade da síndrome. As pessoas com síndrome de Rett, algumas perdem a deglutição. Aí vem a disfagia. Ela não consegue mastigar e engolir. Ele tem que usar a sonda. Tem que usar a sonda, né? Que é a gastro, que a gente chama de GTT. E aí, esse comprometimento gastrointestinais, vem também a questão de escoliose. Mesmo algumas pessoas que preservam a marcha, ela pode desenvolver escoliose. Antes, quando eu não tinha conhecimento, eu acreditava assim, que escoliose era de quem não andava. Não, uma pessoa que anda, ela pode desenvolver. Você pode desenvolver uma escoliose também. Ah, Denise, mas isso é só da síndrome? Não. Qualquer pessoa pode desenvolver. Mas, na síndrome de Rett, é um dos sintomas. Então, eu falo que a síndrome de Rett imagine uma pessoa com autismo, uma pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa com Parkinson, uma pessoa com Alzheimer. Essa é uma pessoa com a síndrome de Rett. É uma pessoa que precisa de atendimento, de cuidados 24 horas. Ela não consegue sobreviver sozinha. Por mais que você tente dar independência, ela sempre vai precisar de alguém próximo. Vai precisar de suporte. Para o resto da vida. E aí você falou sobre os sintomas da síndrome de Rett. Fora isso, tem alguma coisa assim que você falou da sua menina que ela ficava mexendo com a mão, que ela batia. Tinha outros sintomas assim que você percebia diferente? Fora isso? Eu chamava, ela não olhava para mim. Eu achava que ela era surda. Falava, Dandara, ela não olhava, ela ficava no mundo dela. Ela ficava num tempo que ela não queria nada. Ela não queria interagir com as outras crianças. Ela ficava sempre no cantinho dela, mais retraída. Ficava no mundinho dela. Mas se eu pegasse a mãozinha dela e caminhasse, a Dandara andou até 5 anos. Ela conseguia andar sozinha, com muita dificuldade, mas andava. Ela ia, senão ela ficava sentada. E aí é que a gente chega ao acesso ao diagnóstico. Quanto mais cedo, então um diagnóstico precoce, você vai saber o que a criança tem, vai ter acesso às terapias que são necessárias, esse acompanhamento multidisciplinar, você consegue segurar um pouco mais essas perdas de habilidades, porque a pessoa vai perdendo habilidade, né? Então são essas perdas. Esse que é a importância das terapias, é tentar interromper o processo da síndrome. A síndrome, ela não é degenerativa, ela é progressiva, porque ela não mata as células. Então, durante muito tempo acreditou-se que a síndrome de Rett era uma doença degenerativa. Ela não é degenerativa, ela é progressiva. Ela vai aumentando com o período, com o decorrer da vida da pessoa. O desenvolvimento, ela vai aumentando. E aí a importância das intervenções, né, para aliar terapêuticas, isso, né? para
se tentar amenizar que ela continue progredindo. Nós temos casos hoje em dia de pessoas com a síndrome que ganhou habilidade depois. Fez o inverso. Ela recuperou. Sim. E as que tinham perdido, recuperou. E as que não tinham desenvolvido, conseguiu desenvolver. Você tem algum conhecimento assim, de algum produto médico, né, clínico, que já consegue combater o ataque aos genes, o cromossomos, ou você não tem nada disso ainda, tipo, na ciência? Então, isso é um sonho. Eu lembro quando eu fechei o diagnóstico da Dandara, a médica falou comigo assim, Denise, calma, sua filha é muito nova, a ciência está muito avançada e daqui a alguns anos terá um medicamento para tratar a síndrome de Rett. A Dandara tinha 3 anos, praticamente. E ela falou, daqui a 8 anos isso vai acontecer. Já se passaram 12 desde que o médico falou isso com ela. E realmente, com 8 anos apareceu o medicamento. Eu me lembro quando eu descobri a síndrome, as minhas sobrinhas pesquisaram bastante sobre essa síndrome, aonde que tinha algum apoio. E eu, como toda mãe, sonha com um filho perfeito, eu tinha planos para minha filha, né? E aí eu fiquei numa depressão muito profunda. Eu sou uma pessoa muito alegre. E eu chorava muito. E culpava Deus. Por que o Senhor me deu essa menina doente? Eu, que era professora, cuidava de outras crianças, como é que o Senhor fez isso comigo? E eu olhava para minha filha e chorava. Eu só olhava para ela e chorava. Durante uns 15 dias eu chorei muito. Até que um dia eu acordei e falei, olha Deus, se o Senhor me deu essa criança, o Senhor é obrigado a me ajudar a cuidar dela. E aí eu tive a virada de chave. Eu falei, puxa, ela é minha. Deus me deu essa criança e eu vou cuidar dela. Se ela que eu tenho, é ela que eu vou cuidar. E ela não vai morrer. E aí eu comecei então a pesquisar. E eu lembro que eu fiquei sabendo de um congresso, era o 8º Congresso Brasileiro de Síndrome de Rett. E lá ia ter um médico, o Alisson Muotri, que tinha uma pesquisa sobre a síndrome. Ele tem um filho autista, mas ele pegou o gene MECP2, que é uma única mutação, para fazer a pesquisa. E nesse congresso eu conheci várias mães, porque a gente se sente também sozinha, tá? É uma síndrome que falava assim, 1 em cada 10 mil meninas, nem se falava que tinha meninos na época. E eu não conhecia ninguém com essa síndrome aqui em Belo Horizonte. E aí eu comecei a pesquisar, e meu Deus, eu sou sozinha, eu preciso descobrir como é que eu cuidar da Dandara. Fui para São Paulo. No aeroporto eu conheci uma mãe, que também aprendia síndrome de Rett, de Governador Valadares. Eu falei, olha, Minas tem. Quando eu cheguei no encontro, tinham mais de 100 mães com os filhos. Te deu uma certa alegria? Sim. Tipo assim, de um alívio de você estar num lugar que as pessoas te reconhecem e não te julgam? Sim, eu falei, gente, eu não estou sozinha. Tem mais pessoas, tem mais famílias. Lá eu vi pessoas mais comprometidas que a Dandara, com mais perdas, mas vi pessoas também com mais habilidades que a minha filha. Então me acendeu a esperança. Olha, a minha também pode ficar bem. E aí o Alisson falou que ele tinha um medicamento que estava em estudos, em pesquisas, né, em testes, que eles acreditavam que daqui a um tempo teria um tratamento. E eu me lembro que tinha uma médica pediatra, Alessandra Dijuc, que ela falou que já tinha feito um teste com uma adolescente de 16 anos, e ela nos mostrou um vídeo onde essa menina estava sentada numa cadeira de rodas. Essa menina levantou, ela caminhou, ela correu na areia da praia e ela subiu escadas. Nesse momento, o auditório ficou em silêncio. Era um milagre. Era uma luz no fim do túnel. Era a cura, era uma esperança de ver e pensar que a Dandara não iria morrer mais com 7 anos. E aí, nesse momento, eu falei, gente, eu preciso divulgar essa síndrome. As pessoas precisam conhecer, porque tem muitas pessoas que podem ter essa doença e não conhecem. Mas essa medicação que o Alisson é o médico, né? Isso. Que fez a pesquisa.
essa medicação, como anda hoje? Ela Bom, desenvolveu, tem patente, tem patente, desenvolveu. Como é que funciona? Essa medicação é um hormônio, na época era o IGF-1, era um hormônio que eles estavam pesquisando. E continuaram com os testes, né? Tem a fase 1, 2 e 3, até que 10 de março de 2023, a CAD anunciou que esse medicamento estava disponível no mercado, começou nos Estados Unidos, com o nome Daibu, que é o trofinetide. É de uma pesquisa que foi feita, eles foram mudando, chegaram, do trofinetide, chegaram ao Daibu. Esse medicamento, ele não é a cura, mas é o primeiro medicamento para tratar a síndrome de Rett. Para pelo menos conseguir que a pessoa consiga viver com mais independência, né? O medicamento que o Alisson produziu, ele produziu esse medicamento do zero na pesquisa dele. Na verdade, o Alisson Mota, ele começou a pesquisa com o minicérebro, né? Ele começou a pesquisa usando esse hormônio IGF-1. Só que depois eles foram ampliando esses testes, chegaram em um trofinetide, que também foi usado, mas que também não foi para frente pelos sintomas, né? Ele não conseguia combater os sintomas. Chegou-se então na fórmula Daibu. Então esse medicamento chama-se Daibu. Com base no estudo que o Alisson fez. Sim, com base nesses estudos. Esse medicamento, ele vem melhorando alguns sintomas, né? A respiração, a coordenação motora, a comunicação e o distúrbio do sono. Só que ele não vai fazer uma melhora na causa raiz da síndrome, que é a neuroinflamação que eles têm. Por esse motivo, as pessoas que tomam esse medicamento podem ter ganhos diferenciados. Nem todos terão a mesma melhora. Não quer dizer que todo mundo que toma medicação vai conseguir voltar a andar. Isso, não quer dizer isso. Vai ter alguma melhora, não será igual para todos. Esse medicamento, é um medicamento que ele está disponível no Brasil, tá por via judicial, porque ele não tem registro na Anvisa. Então, se ele não tem registro na Anvisa, não pode ser comercializado no Brasil. Mas via exportação ele pode vir, importação ele pode vir. Mas é um medicamento muito caro. $21 mil cada dose. Você imagina isso. Para ele se tornar uma medicação, teria que ter a patente? Assim, ele tem que ser registrado, tem que ter autorização da Anvisa, da Vigilância Sanitária, que ele pode ser usado. Ele tem que ser um medicamento comprovadamente com resultados positivos, né? E tem que ter esse registro. Mas o laboratório, esse laboratório é a Neuren, que começou, a Acadia. A Acadia, ela tem hoje a patente para produzir esse medicamento. Eles não querem fazer esse registro no Brasil. É como se a indústria brasileira tivesse que montar uma pesquisa em cima da medicação até para chegar à liberação, é isso? Não, o laboratório que produz esse medicamento, ele tem que fazer um pedido junto à Anvisa, mostrando os resultados positivos. A Anvisa vai avaliar, vai fazer um estudo comprobatório para poder dar o registro ou não. Só que o laboratório, ele não tem o interesse de fazer isso, porque o mercado brasileiro, para ele, não é produtivo, não é interessante. Porque a síndrome não é a síndrome é rara, né? Então, a quantidade, Sim. Apesar de ter a síndrome em todos os estados, tem pessoas que têm a síndrome, ainda não é uma síndrome que gera lucro, é isso? Exatamente. Doença rara, geralmente, ela não tem lucro, ela tem gasto. Isso aí é fato, tá, gente? As pessoas sempre vão pensar isso para quem compra. Para mim, que sou mãe, ela não é um gasto, é a vida do meu filho. É uma vida que importa. Mas para justiça... Para a justiça não é. Eles não têm essa mesma visão ainda. Então, o mercado que eles estão colocando esse medicamento é mais a Europa. A América Latina conseguiu-se trazer esse medicamento via judicial ou compra-se particular, porque as pessoas estão comprando. Mas eles não têm o interesse ainda de patentear, de vender essa patente para um outro laboratório. Eles falam que é a produção mesmo, eles não conseguem atender todos os países. Então, no Brasil ainda não tem registro. Nos Estados Unidos, Canadá,
já tem registro, as pessoas estão usando. E aí, esse medicamento, depois desse medicamento, né, é o primeiro, nós temos agora no Brasil, começou esse ano, uma pesquisa também, juntamente do Alisson Mootri, junto à NASA, de um medicamento, chama-se Lamivudina. Esse medicamento é um antirretroviral, ele é usado para as pessoas com HIV. Eu ia falar, é que eu li nas pesquisas que a base de outros medicamentos, eles são a mesma base, porque alguns são de vírus, né, e tal. Isso. E para várias medicações. Sim, porque ele trabalha a questão da inflamação, né? Então, melhora a imunidade. E aí começou-se um teste no Ceará, com a doutora Denise Carvalho. Foram recrutadas 12 meninas a princípio. Ela não recrutou nenhum menino, porque o estudo foi feito em cima de meninas. Essas pacientes, elas irão tomar esse medicamento durante 3 ou 6 meses, ou o tempo que ela achar melhor, para ver quais serão as evoluções. Então, é uma esperança maior, porque é um medicamento que já tem registro, já está em uso, e o acesso a ele vai ser muito mais fácil. O Daibu, por ser um medicamento caro, sem registro, a síndrome de Rett e outras síndromes também, né? Porque a gente fala outras síndromes também. As pessoas fazem um tratamento com a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, a pessoa não usa o açúcar, ela não usa o carboidrato. Por quê? O açúcar, ele vai provocar, vai desencadear mais crises na pessoa. Com açúcar é inflamatório, né? É inflamatório. Então, como já tem uma inflamação no cérebro, a gente trabalha isso. A minha filha mesmo, ela tem uma epilepsia de difícil controle. Então, ela já usa medicamentos, né, anticonvulsivantes, fizeram vários testes de medicamento, tem alguns que ela tem algumas reações. Ela não poderia tomar o Daibu, porque ele é um remédio doce, ele é um xarope. Até onde uma pessoa com síndrome de Rett, ela tem as funções neurológicas de afeto, de reconhecimento, até onde é limitado, como funciona? Não tem como medir isso na síndrome de Rett. Eu já perguntei isso pro médico, Denise, olha, não tem como a gente ter uma certeza de qual idade de desenvolvimento que ela tá. A gente sabe que tem um atraso. Eles têm um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Tem esse atraso. Mas uma coisa é certa. A pessoa com a síndrome de Rett, ela entende tudo o que você fala com ela. Ela não consegue te responder. Ela não vai ter interação com você. Ela não consegue te responder. Mas ela consegue entender tudo o que você está falando. Então, quando alguém começa a falar, está no hospital, né, falando, olha, o paciente tal, está com isso, precisa fazer esse procedimento, eles estão sabendo. Se tem uma briga em casa, a pessoa está escutando. Isso vai afetar, ela não vai ter como responder. Ela vai manifestar de uma outra forma. A comunicação na síndrome de Rett, ela é basicamente pelo olhar. Então, quando eu olho a Dandara, quando ela olha pra mim, eu consigo entender o que ela quer. Às vezes fica difícil. Eu falo assim, Dandara, mamãe não tem bola de cristal. Ajuda a mamãe, que a mamãe precisa saber. Mas ela tem uma dor. Ela não vai conseguir falar assim, mãe, tá doendo o meu braço. Mãe, tá doendo a minha perna, a minha cabeça. Se for alguma coisa na cabeça, a Dandara tem o hábito de colocar a mão na cabeça e começar a puxar o cabelo. Então, eu sei que alguma coisa na cabeça dela tá doendo. Aí você tem que descobrir. Ela começar a ficar inquieta, eu vou olhar se é o ouvido, ela vai colocar, geralmente ela vai levar a mão ao ouvido. Se for a barriga, ela vai ficar mexendo com a barriga. Então, cada um desenvolve uma forma de comunicar. E geralmente é a mãe que mais cuida a maior parte do tempo das crianças, né? Sim. Até quase que cultural também, né? Do homem trabalhar fora e a mãe ficar em casa. E isso, em alguns casos, quando o pai está presente, né? Que existem casos também que o pai não faz a função do pai, né? Tipo assim, de estar próximo, né? Infelizmente, a gente tem uma realidade. Isso é realidade. De 70% a 90% das mães atípicas são mães solo. O pai abandona. E a mãe fica cuidando. 90, muita coisa. E quando esse pai é presente, ele vai trabalhar, né? E quem cuida é a mãe. Então, a mãe é que se torna responsável por esse filho. Eu lá no serviço,
conversando com um rapaz lá, ele é novato lá. E ele me contou que a filha dele tem uma síndrome, eu não lembro como é o nome que ele falou, mas ele me falou o seguinte, o filho, não é filha não, é filho dele, que tem 21 anos, e agora ele tem que fazer é como se for, quando a pessoa é aposentada, ela tem que fazer prova de vida, sabe? Só que ele falou que, no caso dele, o filho dele tem que fazer uma perícia, só que é um outro nome que ele usou. E isso é 5 mil reais. E que o filho dele, porque é uma síndrome rara também, mas, por exemplo, dependendo do valor que ele receber, o filho dele pode cortar a pensão, porque passou um determinado valor. Tá, ele recebe o BPC. Isso. Benefício de continuação continuada. E aí dependendo, e é uma doideira isso, né? Porque assim, vocês têm um salário mínimo no Brasil que não paga a conta do brasileiro. E de repente, se o pai ganha um pouco mais do que o valor estipulado, corta. Isso é uma das questões que, assim, nós, mães atípicas, falamos muito, já levamos muito isso até na Assembleia Legislativa, nós estivemos lá. O BPC é um benefício de prestação continuada, que é para pessoa com necessidades especiais, pessoas que são doentes. Esse dinheiro é para a pessoa. Esse dinheiro não é para sustentar a família. É para manter essa pessoa. Então, essa lei ela precisa ser revista. Porque o CPF da mãe, ele está junto com o CPF do filho. Se essa mãe ou esse pai tem uma renda que ultrapassa, porque tem que ter um valor assim, quase que miserável, tem que viver 4 pessoas com salário mínimo. Onde que se sabe vive isso? Que não se vive. Se a pessoa ultrapassar esse teto, ela vai perder esse benefício. E que é mais gasto ainda para o pai que mas já uma não... pessoa com necessidade especial ela tem um gasto muito maior que isso. E esse dinheiro é para essa pessoa. Independentemente do salário das outras pessoas da família, essa pessoa tem que ter uma renda, porque ela não vai trabalhar, ela não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir ser uma pessoa com autonomia. Então, ela precisa desse dinheiro. E aí, as nossas leis têm essa questão de vincular esse CPF e tirar isso. O correto é que toda pessoa com deficiência tivesse o salário BPC. Esse é o correto. E que esse valor também seja estendido para a mãe na falta, porque a gente sabe que, por exemplo, a síndrome, tem várias síndromes. As pessoas, a mãe ficou lá 20 anos. Você tem quantos anos você cuida da sua filha? A minha filha tá com 15. Com 15 anos. Aí, você teve uma história de seu trabalho antes. Mas existem mães que são donas, são do lar, que passa a vida inteira cuidando 100% do filho e não teve a chance de trabalhar fora, não teve nenhum trabalho e fica naquilo ali, que tem, como você disse, que tem pessoas que ficam com mais idade, mas você imagina, uma mãe que cuida de um menino que tem síndrome de Down a vida inteira. Aí a criança envelhece ou com o tempo chega a uma certa idade, a pessoa falece, aí essa mãe já está com 50, 60 anos, ela passou a vida inteira dedicada a essa criança, e de repente essa criança não está mais presente, ela não tem nem o ganha-pão dela, nem o salário mínimo que ela deveria receber, porque era para criança. Sim. Então é uma coisa também que a gente tem que ser vista, porque não é só a criança, é a mãe, é a família, é o entorno. Na verdade, Gleison, quando uma pessoa recebe um diagnóstico, o diagnóstico não é só dessa pessoa, é de uma família. Toda uma família muda com o diagnóstico de uma pessoa com necessidades especiais. Geralmente a mãe é a cuidadora. Essa mãe abre mão da vida dela, ela vai cuidar do filho. Então, quando a gente pensa na questão do cuidado, nós temos que pensar em quem cuida, porque a mãe cuida, e quem cuida dessa mãe? Uhum. Essa mãe deixa de trabalhar, ela sai do mercado de trabalho, ela vai cuidar do filho, aí se ela tem esse benefício de prestação continuada. Se esse filho vier a falecer, isso é cortado, quem ampara essa mãe? Nós não temos uma lei de amparo para a mãe atípica, nós precisamos criar políticas públicas para essa mãe atípica. Geração de renda, porque a mãe fica sem renda.
E não é só questão do financeiro, questão É o psicológica a também. saúde mental, a rede de apoio é algo que nós estamos construindo, mas que não é muito fácil, porque a mãe precisa ter uma rede de apoio. Durante 11 anos da minha vida, eu cuidei da Dandara, eu tive a Dandara, já mais velha. Eu acabei me aposentando por um problema de coluna. Foi quando eu me aposentei, eu fechei o diagnóstico, então eu fiquei mais perto da Dandara, mas eu tinha uma renda do meu trabalho. E depois eu fiquei viúva, a Dandara crescendo, ficou difícil de eu cuidar da Dandara sozinha. Hoje em dia, eu tenho uma rede de apoio, que eu tenho um home care, que eu tenho técnico de enfermagem comigo 24 horas, pela necessidade que a Dandara tem, pela comorbidade da síndrome. Ela precisa de um suporte. Qualquer pessoa quase precisa do suporte 24 horas. Né? Então, hoje eu consigo estar aqui com você, te dando essa entrevista, senão eu não conseguiria. Eu teria que trazer a Dandara comigo. Durante muitos anos, eu fui no supermercado, eu empurrava o carrinho da Dandara e puxava o carrinho de compra com a outra mão. Eu ia numa consulta médica com a Dandara, ela tinha que estar no consultório comigo. Aonde eu ia, a Dandara estava comigo. É como se ela saiu da minha barriga e ficou colada em mim. Então, era 24 horas também comigo. E aí, essas mães, elas precisam de uma rede de apoio. Porque eu consigo conversar, eu fiz uma virada de chave. Eu deixei aquela dor que eu passei pelo luto do filho perfeito. E pensei, olha, eu não posso deixar que essa dor se torne em silêncio na minha vida. Eu preciso fazer algo para mudar. E eu consegui essa rede, mas tem mães que não têm isso. Tem mães que não têm diagnóstico. Tem mães que não têm suporte nenhum. Então, nós precisamos pensar que o outro ali, que talvez não tenha diagnóstico, que não tenha condições de cuidar desse filho, como é que ele está vivendo? Já teve casos de uma mãe, não é uma mãe hatch, é uma mãe de um autista. Mas é uma mãe atípica como eu. Uhum. Essa mãe, ela deu um medicamento para o filho, ela matou o filho. E ela suicidou. Porque ela falou que não dava conta mais. Ela deixou uma carta, eu não dou conta mais. Porque ela não tinha. A falta de apoio. Ser uma mãe atípica, algumas pessoas vão afastar de você. As suas amizades vão mudar. Porque o seu filho não é o filho que vai correr, não é o filho que vai andar de bicicleta, não é o filho que vai conversar. O seu filho precisa de cuidado. Então, algumas pessoas acabam afastando de você. Mas chega outras pessoas, você faz novas amizades. Eu sempre falo que a síndrome da Dandara, ela mudou a minha vida. Eu comecei como uma professora de artes e me tornei uma mãe atípica e vi que a minha dor não poderia ser um silêncio, que eu poderia fazer alguma coisa. Eu desconheci outras mães e comecei a divulgar essa síndrome. Continuo divulgando esse trabalho de conscientização, de acolhimento, de passar informações. Eu não sei muito sobre a síndrome, porque a síndrome fala que é uma caixinha de surpresa. A Dandara tem 15, mas tem pessoas que têm mais idade que a Dandara. Nossa mãe tem muito mais experiência de vida com o filho do que eu tenho com a Dandara. Assim como tem mães que estão recebendo diagnóstico agora, que também não sabe nada, que está perdida, como eu fiquei perdida no início também. Pra mãe que te assiste, assim, de repente você tem uma mãe lá que ela vai no YouTube, ela tá pesquisando, aí descobre. Se você pudesse falar pra mãe ali, ó, que tá ali descobrindo agora o que recebeu o diagnóstico, e olhando pra você lá atrás, no dia que você recebeu o seu diagnóstico, o que você falaria? Mãe, você não está sozinha. Existem muitas pessoas. Nós, hoje, né, eu faço um trabalho. Hoje não, na verdade, comecei esse trabalho há 10 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico da Dandara, de acolher essas famílias, de conversar com essas famílias e de pensar que você não pode desistir do seu filho, porque a gente ouve relatos que as pessoas existem. Você precisa ser a voz do seu filho, você precisa falar por ele. Você precisa acreditar que é possível mudar. Sim, é possível mudar. Porque se a gente não acreditar, se a gente não tiver um sonho, a gente não vai fazer nada. Né? Primeiro é preciso ter um sonho. E esse sonho, o que é o seu sonho? É o seu filho. Você vive o seu filho, então você busca. Não se cale. Busque orientação, busque ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque a gente precisa ter vergonha.
A gente precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Então as mães precisam começar a falar. Ela precisa começar a mostrar que o filho dela existe. Durante muitos anos, as crianças, eles eram escondidos em casa, as pessoas com síndrome de Down mesmo. Ninguém conhecia síndrome de Down. Não sei se você lembra, eles falavam que eles eram pessoas mongoloides. Qual que é o medo da mãe? Quando você olha, você falou que tem quantos anos? 54. Aí, eu tô te falando a idade, não é porque é falta de educação, é porque ela falou tranquilo, tá, gente? Tranquilo. Não falta de perguntar falta de educação, não. Mas daqui a 20 anos, te dá medo? De quem vai cuidar da Dandara? Me dá medo. É algo que quem vive entende. A mãe tem medo de morrer e deixar esse filho. Tanto que essa mãe matou o filho e suicidou. Ela pensava, quem vai cuidar do meu filho? É esse pensamento que uma mãe atípica tem. Porque é um cuidado 24 horas. É muita responsabilidade. Aonde esse meu filho vai ficar? Hoje, dependendo da comorbidade que a pessoa tem, é possível prepará-la para ser independente, como a pessoa com a síndrome de Down, como um autista. Ele consegue ter uma vida quase que normal. Uma pessoa com a síndrome de Rett, não. É 100% dependente, 100% né? dependente. Então, a preocupação de uma mãe, a minha preocupação, quem vai cuidar da Dandara? Eu fiquei viúva. Eu tenho irmãs? Tenho, que são mais velhas porque eu sou a caçula. Tem as minhas sobrinhas, mas elas têm as vidas delas. A forma que eu encontrei é ter esse suporte do home care. Mas mesmo nesse suporte, tem que ter um responsável. Quem será o responsável por ela? Então, o medo da mãe atípica é que ela não pode adoecer. Você não tem liberdade para Não, ter uma uma mãe gripe, atípica, né, por exemplo. ela não pode adoecer, porque se ela adoecer, quem vai cuidar? Eu tive um problema de saúde, que eu precisei de fazer uma cirurgia. Eu tive uma rede de apoio da minha comadre, que ela ficou comigo, ela me ajudou. E aí nós conseguimos uma enfermeira para poder cuidar da Dandara. Mas eu tinha pânico, porque eu tinha que fazer uma cirurgia, e era uma cirurgia necessária, e eu pensava quem ia cuidar da Dandara para mim. Como a Dandara faz uma dieta especial, eu preparei comida para a Dandara para 15 dias, fiz várias marmitinhas. Para quem que fosse cuidar da Dandara, pudesse já pegar a comida para dar para ela, porque ela faz a dieta cetogênica, é uma comida específica. E tem que ser sempre na hora certa, né? Na hora, é como se fosse um medicamento. Então, o medo da mãe atípica é esse, quem cuida do meu filho? Até porque também as pessoas não querem cuidar. Eles falam que quem pariu o Mateus que balança, né? É bem isso, a responsabilidade do filho é da mãe. Ah, seu filho da mãe, é verdade. E aí não é só questão de cuidar, é você mudar a vida, são 24 horas, porque eu conheço o caso da Augusta, né, que eu estava te contando quando da hora da missa e o povo prolonga muito, ela tem que sair até antes da missa terminar para ir para dar a Vera, que tem a mãe dela, o caso da Vera é diferente, que a mãe dela teve AVC, mas é 100% dependente, então a Vera tem dificuldade de sair no mercado comprar alguma coisa. Sim. Entendeu? Porque ela é 100% o tempo todo ali com a mãe. Né? Eu estava lendo ali neurogênio. Isso. Explica um pouco sobre isso para nós, por favor. Neurogênio é um laboratório, né? Eles fazem uma pesquisa sobre a terapia genética. A terapia genética, essa sim, trabalha, ela vai buscar o tratamento na raiz. Porque eles falam que é reversão. Eu lembro quando falou-se da cura da síndrome de Rett, é como a pessoa com a síndrome de Rett, ela tem a mutação no cromossomo X. A mulher tem 2X, então um X dela é mutado. O outro X é SAM. É o caso da Dandara, nasceu como desenvolveu normal, como bebê normal, depois ela começou a perder habilidades. Então, essa terapia genética, ela vai na raiz, ela vai adormecer esse gene que está com a mutação e vai acordar o bom.
E esse gene bom vai fazer o A trabalho Dandara. dos dois, seria isso? Isso, porque nós precisamos de um gene, sabe? Porque a mulher tem 2, nós usamos um. Que é o homem XY, a mulher XX. Isso. Então, esse gene que está adormecido, a terapia ela vai lá e vai acordar ele, vai adormecer o mutado. Ela vai voltar a ter as habilidades, ela vai recuperar habilidades. Mas um gene só conseguiria trabalhar pelos dois? Seria Sim, isso? porque o homem é XY. Mas aí o XY não é... Porque aí o XY daria uma compensação, Isso, né? e a mulher só é XXY. Então, ela ficaria com XY. O gene mutado do X, esse cromossomo X que tem a mutação, ele vai ficar dormindo. Vai e o adormecer. outro vai adormecer. É quase que como se fosse o vírus, né? Da HIV a dificuldade da ciência é porque o vírus ele é mutante, né? Ele, conforme o tempo, aí ele muda. E aí fazer com que esse vírus eles não mude e não se propague. Sim. Seria uma base de processo meio que... É adormecer, a gente fala adormecer, não fala assim, vou falar, vai matar o gene mutado, ele vai adormecer, vai deixar ele lá parado. para que ele não Para que ele não progresse, tenha, né? Não tenha progressão. Para que ele não venha para causar mais danos. E aquele gene que está bom, ele vai voltar ao funcionamento dele, né? E aí essa pessoa faz uma reversão, é como se fosse reverter isso. Tira essa síndrome da pessoa, faz uma reversão. É chamada de cura. Que é possível. Está na fase 3 já. Nós tivemos, infelizmente, uma das pacientes, mas também isso não é no Brasil, tá? É a Neurogen que está fazendo isso. E uma paciente veio a óbito porque tomou uma dose, parece uma dose maior da medicação. Mas eles deram uma parada, mas voltaram já com resultados bons. A gente sabe que a terapia genética não é barata. Se tem o Daibu que é caro, imagina a terapia. Né? Mas aí a família concorda que a pessoa seja paciente dessas pesquisas, né? Não, sim, tem um termo de consentimento, isso é tudo assim, a pesquisa, os testes, é tudo muito, muito certo, é consentimento da família, né? Não se faz. É um risco que se corre, é um risco. Mas é um risco, mas é uma esperança, né? É tipo assim. Sim, é a mesma que eu falo assim. Hoje, eu estive a Dandara há 15 anos atrás. Eu busco qualidade de vida para ela, eu mesmo para outras pessoas, porque eu não busco só para minha, eu busco para outras pessoas. Nós estamos aí trabalhando pelas políticas públicas, né? Mas isso não quer dizer que a Dandara será beneficiada por elas. Eu não sei quanto tempo eu teria Dandara. Eu estou fazendo isso pensando no futuro. Claro que eu gostaria que isso fosse muito mais rápido. Claro que eu quero que a minha filha possa, sim, usufruir dos benefícios de um tratamento da síndrome de Rett. Mas se ela não conseguisse beneficiar, outras pessoas que nasçam com essa síndrome terão esse benefício. Já tem um caminho, mais fácil, né? Sim, assim, eu conheço mães que perderam os filhos e que essas pessoas me ensinaram muito. Então, graças a essas pessoas, hoje em dia eu não passo tanto aperto com a Dandara. E eu aí, aprendi. você falou disso, quando a mãe ou o pai cuida de uma pessoa que tem a síndrome de Rett, você fica 100%, sua vida muda para cima da pessoa, né? Ali. Mas quando a pessoa não está mais e a mãe fica sozinha, tem alguma política, você conhece alguma política que cuida dessa mãe? Quem cuida de quem cuida? Isso. Existe alguma coisa? O senador Romário, né, ele fez um projeto de lei que chama Quem Cuida de Quem Cuida. Porque a gente não tinha ainda. Mas esse projeto de lei ainda não é uma lei ainda. É um projeto de lei que foi votado e está esperando ainda mais uma outra votação para ele que ele seja sancionado e chegue a virar uma lei. Como que a gente funciona hoje em dia? Pela prática, né? Vamos na prática. As mães se reúnem em grupos, né? E uma cuida da outra. Então é dependente, vocês fazem por conta suas, não que existam, que exista ainda alguém fazendo isso no poder público. Hoje em dia nas escolas, porque assim, o número de alunos com necessidades especiais, né, cresceu muito. Então, as escolas estão com projetos de inclusão
que incluam também a família, os pais atípicos, que têm atividades de recreação, palestras, informações, que está começando, tá? Está começando. Mas é bom, né? Pelo menos está começando. A gente está andando, né? Está andando. O importante é começar. Porque também a se não gente vai começar, ajustando. Não terá. E tem alguns projetos também de lei, de algumas leis que tem um amparo. Tem a lei mesmo da mulher, né? Das políticas das mulheres. Mas é para uma mulher de uma forma geral. Não tem uma lei para a mãe atípica ainda. É preciso colocar uma emenda nessa lei. É preciso ter um outro olhar. Específico para as pessoas ali, né? Sim, de pensar a questão de geração de renda, de suporte psicológico, de apoio para o cuidado. Então, essa mãe precisa de falar, essa mãe precisa de cuidado, porque essa mãe vai cuidar enquanto ela tiver o filho. Mas se ela não tiver esse filho, como é que fica essa vida? A mãe sai do mercado de trabalho e depois como é que ela volta para o mercado de trabalho? E se, não é como ela volta, né? Se ela tem condições, né? Se ela tem condições. Porque você pode ter o corpo perfeito, mas a sua mente, né? Depois de tanto trabalho, porque não é fácil você ter que brigar para chegar num posto e seu filho ser atendido. E até a questão assim, a parte física também, não é só a parte mental, não. A mãe desenvolve problema de coluna, porque o filho é pesado. Uhum. Carregar, trocar, se torna, não é o peso do filho. Eu falo, o peso é pela estrutura dessa pessoa. Então, ela acaba desenvolvendo uma escoliose. Ela pode ter uma escoliose, porque é muito peso. Ela pode ter uma fibromialgia, ela pode desenvolver a questão da pressão alta, ela pode desenvolver uma doença do pânico. Então, a mãe adoece. E aí, a gente tem a síndrome de Rett no país todo. Você trouxe até um mapa aqui, né? Sim. Então, a gente começa assim, pensando que nós estamos aqui no estado de Minas. No estado de Minas, a gente tem... Eu fiz assim, a gente catalogou isso aqui. Mostra para a câmera, por favor. Olha isso. Isso é o estado de Minas. Todo que está colorido de roxo é onde tem uma pessoa com síndrome de Rett. Não quer dizer que tenha uma, não. Tenha pessoas diagnosticadas com a síndrome. Esses que estão em brancos aqui foi porque a gente possivelmente tinha pessoas, possivelmente sem diagnóstico. Mas ainda não diagnosticados. E aqui, então, Minas está nesse nível. Quando você pensa que no Brasil nós temos pessoas com a síndrome de Rett em todos os estados, em todo o território. Então, a síndrome de Rett, ela não é regional. Ela não é local. Ela é uma questão do Brasil, do território nacional. Em todos os lugares tem pessoas com a síndrome de Rett. E aí, a gente tem que ter uma... Tá, aí tá aqui, ó, Instituto IBS Rett. Quantos institutos são conhecidos? Existem muitos institutos espalhados no país de referência para quem tem síndrome de Rett ou outra síndrome. Você tem esses dados? Você conhece? Nós temos no Brasil 3 instituições que trabalham com a síndrome de Rett. Só 3? É uma doença rara, né? É pouco demais para 3. Mas nós temos 3 instituições, 2, né? A gente tem uma mais antiga, que é a ABRET, Associação Brasileira de Síndrome de Rett. Foi quando eu conheci a síndrome da Dandara. Foi lá que eu tive um suporte. Lá eu tive a minha virada de chave, porque eu participei do congresso, o 8º Congresso Brasileiro de Síndrome de Rett, e vi desse medicamento, vi a necessidade de trazer a divulgação dessa síndrome para o estado de Minas. E lá eu permaneci durante 8, 10 anos da minha vida. ABRET o nome, né? ABRET. E aí, nesse trabalho, nós fizemos, então... eu comecei como uma líder regional, fui vice-presidente e me tornei presidente. Da ABRET, que ABRET. É o instituto. Isso. Ele é onde? Essa instituição é em São Paulo. São Paulo. E aí, nós tínhamos, hoje em dia tem ainda, né? Líderes regionais em vários estados. Por quê? A gente não consegue dar suporte
para todas as famílias. Então, as mães se tornaram líderes regionais. Hoje, a Abret deve contar em torno de mais de 20 líderes regionais. O ano passado, né, o estado de Minas, como você viu, é muito grande, 853 municípios. Eu moro no estado de Minas, a Abret tem a sede em São Paulo. E aí, então, eu já fazia o meu trabalho de acolhimento, de divulgação, de orientação. Eu vim e resolvi vir para ficar só mesmo aqui com o estado de Minas. Então, enquanto você fazia parte da Abret, você ficava viajando? Sim, e até isso era difícil para mim, porque eu tenho a Dandara, né? Então, deixar a Dandara para ir em São Paulo, para assinar documentos, para participar de reuniões. Então, isso, assim, fica difícil. E a Abret, ela é não governamental? Como funciona? Sim, é uma associação sem fins lucrativos. Ela é mantida por doações, né? E com trabalho voluntário. E aí, então, eu fiquei durante esses 10 anos lá, trabalhando, desenvolvendo esse trabalho, criando as líderes regionais, participamos de várias ações. E eu resolvi, então, trazer, né, fazer um instituto também, que é um Instituto Brasileiro de Síndrome de Rett. Eu estou aqui no estado de Minas. Ele é brasileiro também, ele está começando agora com atendimento às famílias do estado de Minas. Então, esse instituto aqui, IBS Rett, apoio à síndrome de Rett e às famílias atípicas, é um instituto seu, que você tem criado do zero. Sim. E aí ele tem quanto tempo? Ele deve ter uns 6 meses. E aí é um projeto que você começou do zero, mas com toda a bagagem que você já vinha. Sim, toda a bagagem que eu tive da Abret, e nós viemos, assim, eu criei esse instituto, é um sonho, né? A gente tem um sonho e é você quem vive o seu sonho. Depois que eu descobri o negócio da Dandara, passaram-se anos e eu acabei ficando viúva. E a minha casa se tornou grande para mim e para ela. Então eu dividi a minha casa e montei um espaço para dar atendimento às famílias. Só que nós sabemos que o trabalho social sem apoio, ele se torna mais difícil. Mas continuamos sobrevivendo ainda. E então, assim, eu consegui pessoas voluntárias para me ajudar. Então eu resolvi fazer uma mudança na minha casa, tirei uma parte e montei uma espécie de uma clínica com alguns aparelhos para dar atendimento. E oferecer também cursos de profissionalização para as mães. Fizemos oficina, a gente consegue eu tenho, né, psicólogo que faz um trabalho voluntário. E aí eu quis montar, então, eu falei assim, eu moro em Minas, eu vou trabalhar em Minas. Pra ficar mais fácil a locomoção, né? Isso. E aí eu criei um instituto com a mesma finalidade da Abret, de acolher as pessoas e ampliar isso para as famílias atípicas, porque a Abret trabalha, né, com a síndrome de Rett. E aí eu queria algo mais, porque tem muitas síndromes que não tem nenhuma instituição que as representa. Então essa mãe fica muito mais perdida, fica muito mais solitária. É uma mãe atípica. Então eu quis ampliar isso, de fato, dar um apoio, criar uma rede de apoio, dar um acolhimento às outras mães atípicas também. Só falar uma coisa aqui, todas as redes da Denise vão estar na entrevista. Então, assim, se você puder ajudar de alguma forma, vocês podem entrar em contato. Nós vamos deixar todas as redes dela, Instagram, tudo e vamos deixar lá também fotos e vídeos do instituto dela. Ela está começando, então assim, ela precisa de todo o apoio, tanto de material lá. Então, tudo que vocês puderem, se vocês vão ver, então vocês acompanhem, assistam lá. Então, se vocês puderem ajudar, é só entrar em contato. Aí vocês vão falar diretamente com ela. E aí, isso é bom, porque é necessário. Então, quem puder ajudar, segue lá, tá? Dá moralzinha. Isso, nós estamos assim... na verdade, eu estou dando uma continuidade ao trabalho que eu já fazia, porém em outro local, né? Eu sempre falo que quando um jogador, ele troca de time, ele não deixa de ser um jogador. A causa Rett é a minha vida. É a mesma síndrome, né? Que né? Quando você começou. Isso, então eu continuo agora em uma outra instituição, mas continuo a causa. Eu não estou pela instituição, eu estou pela causa.
a causa Rett. É uma causa que eu levanto a bandeira, que eu visto a camisa da síndrome de Rett e que eu busco melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E eu vi aqui que você trouxe mais coisa. Então, vamos esmiuçar isso aqui. Vamos esmiuçar isso aqui. Nós temos esse panfleto, né, que é um fly, que fala sobre a síndrome de Rett. Aqui fala dos principais sinais de alerta que a família precisa observar. E fala a questão também do exame genético. O exame genético, por que que ele é importante? Eu vou ter um exame genético só para ter um diagnóstico? Não. Um diagnóstico precoce, com acesso a terapias necessárias, muda a vida de uma pessoa. Então, é importante saber o que a pessoa tem. E até então, o exame genético, ele era feito de uma rede particular, né? Muito caro, sem acessibilidade para as pessoas mais carentes. Nós estivemos, durante meu tempo de trabalho na Abret, né? Com as líderes regionais, uma líder do Rio de Janeiro, ela chama até Simone Barros, que é uma mãe também, mãe atípica. Ela me pediu que enviasse um ofício para o então senador Romário. E aí nós preparamos o ofício e nós enviamos, pedindo ao Romário, por ele ter uma filha, né, com necessidades especiais, que ele fizesse um projeto de lei para instituir, então, o mês de outubro como um mês de conscientização nacional de síndrome de Rett. E aí, ele ficou sensibilizado com a nossa causa e escreveu esse projeto. Isso foi em 2023. Quando foi em 2025, 2 anos depois, eu recebi um e-mail falando que nós teríamos uma audiência pública para defender a instituição desse mês. E aí eu fui para Brasília, fui para o Senado Federal, participei de uma audiência pública, onde eu levei os dados, né, levei esses mapas, mostrei como que a síndrome afeta pessoas em todo o Brasil, que não é uma síndrome regional, é uma síndrome a nível Brasil. A importância de um exame genético, porque tem muitas pessoas que têm exame clínico, não têm exame genético. Pessoas que não têm diagnóstico, pessoas que vivem sem diagnóstico, sem tratamento. Mais triste, pessoas que nascem, que morrem sem saber. Sem saber. E como é que faz para descobrir se a pessoa... Como é o processo até a pessoa chegar no exame genético? Então, essa pessoa, ela vai ter uma consulta com o médico, né? O pediatra, que é da unidade básica. E aí, o médico tendo essa suspeita, isso via SUS, tá? Ela vai ser encaminhada para um centro de referência, para que passe com uma consulta com o geneticista. Ele avaliando, ele pode pedir esse exame. E foi justamente com esse projeto de lei que nós fomos em Brasília, que nós fomos defender para que ele fosse instituído, então. É uma lei chamada 3669 de 2023. Foi votada pelo Senado Federal, aprovada. Ela está para ser apreciada pela Câmara dos Deputados Federais, para que ela se torne, então, a sanção do presidente, para que se torne uma lei federal. São etapas. E, estando em Brasília, nós aproveitamos e fizemos contato. Quem fez essa audiência pública foi a senadora Jussara Lima, ela estava como senadora. E conseguimos contato com os responsáveis do Ministério da Saúde. Porque nós não fomos lá só para defender que se instituísse um mês nacional. Nós precisamos desse mês e precisamos de políticas públicas também para essas pessoas. Então, em reunião com os representantes do Ministério da Saúde, eu estive com o senhor Dr. Natan Monsori Sá. Explicamos para ele a necessidade da implementação desse exame via SUS, para que possa dar acesso a todas as pessoas, porque isso é um exame caro. E durante isso foi em outubro. Eu voltei em Brasília depois, em dezembro, para essa reunião no gabinete da senadora. E ele me falou que eles tinham, então, estendido um exame, que é o NGS, sequenciamento de nova geração, que detectava as deficiências intelectuais, que poderiam abranger a síndrome de Rett. Mas, em alguns casos, não é possível ainda fechar o diagnóstico só com esse exame genético. Continuamos as nossas conversas, né?
e pela necessidade, ele viu a questão, que é uma questão que está em todo o Brasil. Então, precisa se pensar em doenças raras a nível nacional. Março foi ampliado e agora a gente tem um outro exame, que é o sequenciamento completo do exoma. Ele é mais específico, ele faz um rastreio maior, que é um mapeamento, né? E quando esse exame é feito? Quando foi feito o sequenciamento de nova geração, ele foi feito, mas não teve um diagnóstico conclusivo, aí pode-se pedir esse exame, esse sequenciamento completo do exoma, que é o mesmo processo, via unidades básicas de saúde. Então, a pessoa com a síndrome, ou com qualquer síndrome, tá, gente? Não tem que ser só síndrome de Rett, não. Uma pessoa com suspeita de uma doença genética, uma criança, deve ser levada a um centro de saúde por um responsável, conversar com o pediatra, explicar, né, os sintomas que essa pessoa tem, para que seja encaminhado para um centro de referência de doenças raras. Aqui no estado de Minas, o nosso é o Hospital João Paulo II, que é o nosso hospital de referência em doenças raras. Deve ser, isso via centro de saúde, vai ser encaminhado para lá. Vai passar por uma consulta com o geneticista, mas a nível Brasil, isso vai ser feito no centro de referência de doenças raras. Mas a primeira base é o centro de saúde, a unidade básica de saúde. Se não tem um instituto no seu estado, você vai fazer tudo pelo centro de saúde, na verdade, não é um instituto que faz esse exame. Isso é uma informação que a gente passa para as famílias. Essa informação, depois das reuniões que nós tivemos com os representantes, foi enviado um e-mail para a gente com essa informação que eu estou passando. Eu vou até gravar um vídeo, está pronto esse vídeo já. Nós vamos colocar na nossa página com o passo a passo de como chegar ao exame genético. Quem é que pode fazer esse exame? Então, vai estar tudo explicado. Nós tivemos uma nota informativa para que eu pudesse passar essas informações. Porque nós trabalhamos juntos, né? Conversamos com especialistas, com médicos e colocamos a necessidade dessa ampliação. E é uma vitória para doenças raras. Porque pode-se chegar a diagnóstico de várias outras doenças. Ficou uma época subentendido, muitas pessoas ficavam me perguntando: Denise, o teste do pezinho que foi ampliado, ele detecta a síndrome de Rett? Bom, algumas doenças genéticas sim, mas genéticas de cunho neuromuscular. Pode ser identificada a síndrome de Rett? Pode, mas seria um gasto muito grande, porque toda criança que nascesse, né, que nasça, teria que fazer o sequenciamento de nova geração. Imagina, se fosse feito pelo teste de pezinho. Sim, então você imagina o custo que isso teria. Então, para se fazer esse exame, tem um fluxo. Tem um fluxo para as pessoas fazerem e tem alguns critérios também. Tem que primeiro ter a suspeita. É preciso ter a suspeita da doença genética, ter alguns sintomas, para que possa ser encaminhada a fazer esse exame. Ou seja, só depois de uma certa idade que aí a criança começa a desenvolver, né? Mostrar os sinais de que ela pode ter, os sintomas que ela pode ter, o autismo ou a síndrome de Rett, que vocês poderiam então pedir o teste. Sim. Né? Então seria duas coisas diferentes, de períodos diferentes. Porque assim, uma pessoa com a síndrome de Down, ela já nasce com algumas características. Que já te evidencia aquilo, Sim. né? A pessoa com a síndrome de Rett, ela pode nascer um bebê normal. Que é o mesmo caso do autismo. Também nasce um bebê normal. E outras síndromes também, que pode nascer uma pessoa normal, sem sintomas. Então, quando começa a aparecer os sintomas, tão logo começou, mãe, se você está vendo alguma coisa que está diferente do desenvolvimento do seu filho, procure um especialista. Não espere. Quanto antes buscar um diagnóstico, e agora ele está sendo feito pelo SUS, graças a Deus, né? Quanto antes tiver esse diagnóstico, mais ele terá condições de ter uma qualidade de vida. Vai começar com um tratamento precoce, os acessos aos tratamentos. Aí agora vem a outra parte, né? Primeiro nós estamos buscando o acesso ao diagnóstico. Agora nós vamos buscar o acesso às terapias, profissionais habilitados, que tenham conhecimento de tratamentos.
vamos buscar acesso a medicamentos, mas é uma coisa de cada vez. O primeiro é saber o diagnóstico. Tá, e aí, beleza, a gente passou na descoberta, e aí vocês têm aquela coisa da não aceitação, você teve isso? Tive, é o luto do filho perfeito. A Irani falou isso, acho que todas as mães e os pais passam por isso, né? E é preciso, você precisa viver, você cria uma pessoa, você cria uma imagem de um filho. O meu exemplo, eu era professora na época, então o pai ia dando o meu marido policial. Eu não queria que a Dandara fosse professora, né, porque eu sei a dificuldade de ser professora, apesar que eu amo a minha profissão, mas também não queria que ela fosse policial, não. Eu queria que ela fosse delegada. E aí vem uma criança, não precisa andar, você é uma delegada, você é uma juíza, e vem uma criança que de repente ela vai ser, né, só a Dandara. E hoje eu fico feliz porque eu tenho a minha Dandara. A Dandara não precisa ser nada, ela só é a minha Dandara. Então, Denise, precisei morrer. Com aquela ideia da minha filha perfeita, eu morri e falei, olha, eu vou nascer de novo. Eu falei assim, gente, eu chorava muito dentro, por que você chora tanto? Eu falei, gente, eu vou no fundo do poço, eu vou ficar por lá, vou sair de lá muito forte. E eu saí muito forte, graças a Deus. E aí você tem, tem a descoberta, o caminho, aí você tem essa rejeição de cara, assim, né? Aí depois você começa a andar de novo, você descoberto. Sim. Beleza, aí você descobriu a síndrome, você já está nesse processo de mapeamento, tal, de procura, de busca. Aí sua chave virou que você tinha que... Sua vida já tinha mudado, né? Porque você saiu da escola, agora você está cuidando de uma menina que é 100% dependente. Sim. Aí você descobre o mundo inteiro, assim, que existem outras pessoas iguais, na mesma situação, mas você está sozinha ainda, porque é uma síndrome rara, então você não encontra em todo caminho, em todo lugar, em toda esquina, uma menina que tem síndrome como a sua. Aí você cria o instituto, e isso aqui, parece de onde? Então, e aí, caminhando, né, a síndrome eu falo que a síndrome de Rett, ela é bem grave, ela é muito grave, mas quando você começa a ter uma visão que você não pode ficar no silêncio sofrendo, que você precisa buscar formas de melhorar a vida do seu filho, você vai a lugares que você nunca imagina. Quando eu era professora, eu sempre pensei em criar cidadãos, né, que estivessem preparados para o mundo, mas eu nunca tinha me visto em Brasília. E aí, quando eu tive a Dandara, quando eu comecei a trabalhar em divulgar a síndrome de Rett, a buscar uma qualidade de vida, eu estive no Senado para defender essas pessoas, porque aí eu mudei de professora que ensinava para uma pessoa que defende. Você virou aluna da sua própria vida, sim, né? Eu falo que a Dandara, ela se tornou a minha professora, né? E aí eu fui a lugares que eu não imaginava. E aí, com isso, você conhece pessoas, você consegue conversar, você consegue mostrar a necessidade e você forma parcerias também. Hoje nós temos um instituto, né? Continuo o meu trabalho com o instituto. Estou trabalhando, a princípio, aqui em Minas, vou trabalhar pelo Brasil, porque ele é um instituto brasileiro. Continuo com contato com as pessoas que eu tinha na outra instituição, né? Porque nós somos todas mães, nós temos uma causa em comum. Nós temos que levantar essa bandeira e vestir essa camisa. Nós temos o mês de outubro, que a nossa lei está aí, a 3669 de 2023. Ela está aí esperando a aprovação da Câmara dos Deputados Federais para se tornar uma lei federal. Uhum. No estado de Minas, nós temos uma lei estadual, que é a 25.595 de 2025, que institui a segunda semana do mês de outubro como mês de conscientização em todo o estado mineiro. E aí, nós trabalhamos a questão da conscientização, né? A conscientização da existência e dos tratamentos dessa síndrome. Também trabalhamos a conscientização da necessidade de olhar para quem cuida, a necessidade de ter uma inclusão de fato, né, nas escolas, porque uma pessoa
com necessidades, né, uma pessoa com deficiência, ela requer um cuidado. Isso é uma questão de educação. A gente pensa assim, como que chega essa criança na escola? Toda escola, ela devia ter um psicólogo e um técnico de enfermagem preparado. Inclusão, então nós temos que pensar, para fazer essa inclusão, tem que preparar os ambientes, tem que preparar os profissionais. É algo que as pessoas não veem em relação à inclusão. O banheiro do shopping é um banheiro acessível, é um banheiro grande. É um banheiro grande, acessível. Mas a minha filha usa fralda. Mas é um fraldário. Mas ela não cabe mais. Ela não cabe mais naquela cama do fraldário. E é uma bancada, né? É uma bancada. Nós precisamos ter uma maca dentro dos banheiros. Os banheiros têm que ter uma maca para trocar um adulto. Porque nós temos pessoas que têm, sim, necessidades especiais, que usam fraldas, que precisam fazer troca dentro de um banheiro, está na rua, vai fazer troca como? Nossos banheiros não estão preparados. E além disso, que também serve de ponto de apoio também, né? Que, por exemplo, você sai com a sua menina, aí de repente você sabe que em algum banco a sua menina precisou, você está com ela na rua, foi para uma consulta, você sabe que alguns lugares vai ter um lugar que você possa ir e te serve também de apoio, né? Apoio. Não só que você está indo ao shopping, mas vamos supor, você foi em algum lugar... As repartições públicas, os comércios, né, as casas noturnas, todo local tem que ter um banheiro acessível. Um banheiro acessível não é só um banheiro grande que vai entrar uma cadeira de roda. Mas aonde vai fazer a troca de fralda de um adulto? Não tem. De repente você chega no Monte Carmo com a sua menina, você vai lá no AI, de repente você tá lá e você não tem como o banheiro cuidar dela. É grande, mas não tem uma forma para um local adequado para você fazer a troca de fraldas. Então, nós precisamos, como eu falei, a inclusão ela está caminhando lentamente? Está. Então, nós precisamos, as mães, elas precisam manifestar, elas precisam de falar, elas precisam estar nos locais onde essas leis são feitas, onde tem essa discussão aberta, onde está aberto para se falar das necessidades de uma mãe. Porque não tem como as pessoas fazerem os planejamentos e criarem projetos se eles não vivem na pele o que nós vivemos. Eu tenho a necessidade, como uma outra mãe, de trocar um filho que já está maior, mas não tem um local de trocar. Aí vai trocar em pé, mas essa pessoa não consegue ficar em pé. Vou trocar dentro do carro, mas se ela não tiver carro. E eu, por exemplo, eu não tenho contato, como eu já te falei. Como eu vou poder falar o que é melhor para você se eu não tenho contato? Sim. Porque uma coisa Augusta, eu tenho contato com a Augusta, a Karen, ela tem a síndrome de Rett. Sim. Mas eu tô aqui, a Augusta lá, eu não tenho contato, eu não sei como é o dia a dia. Porque a gente sabe o básico, assim, né? Que a pessoa cuida 100% da outra pessoa. Sim. Mas os apertos que a Augusta passa, que você passa, eu não sei. Porque é aquela coisa do susto, de uma hora tá assim, outra hora... Então, assim, eu não tenho condições de falar como é que vocês têm que proceder. Sim, você não tem como falar de uma síndrome que você não convive. Você não tem como falar de algo que você não tem no dia a dia. Então, quem tem a pessoa na família, ela precisa de falar. Mas não é só ela falar com uma amiga, com uma vizinha, é falar no lugar certo. É falar no lugar certo. Às vezes nem sempre com a pessoa certa, né? Porque o acesso também às pessoas responsáveis, às vezes não é muito fácil. Mas procurar estar nos locais. Se posicionar. Olha, eu sou a mãe, eu sou a Denise, mãe da Dandara. E a Dandara precisa disso. Ô Denise, quais são as leis que garantem que a sua menina vai ser atendida? Quais são as leis que a pessoa pode recorrer? Olha, nós temos uma lei da prioridade. Essa lei da prioridade não é só para síndrome de Rett. É para todas as pessoas com deficiência. É a lei 10.048 de 2000. Ela garante a prioridade de atendimento. Vamos pensar assim, você vai chegar em um ambiente que está tendo um atendimento de outras pessoas. Tão logo termine o atendimento, o primeiro atendente que ficar disponível deve atender o seu filho. É a lei da prioridade. Ela te garante isso. Denise, se as pessoas não respeitarem?
Às vezes as pessoas têm o desconhecimento das leis. E aí foi pensando nisso que nós colocamos na nossa página do Instituto um guia de leis para ajudar as famílias. Vocês encontram também lá na entrevista dela, vai ter Isso, todo o o guia acesso das lá, leis. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante. O Estatuto do Direito do Paciente. Isso é a Lei 15.378 de 2026. Essa lei é mais nova. Essa lei, gente, dá a oportunidade da família discutir com o médico qual o melhor tratamento para o filho. Durante muito tempo, as pessoas eram levadas para os hospitais, para os atendimentos, e não se ouvia a família, né? Não ouve a família, a pessoa que cuida, que fica com essa pessoa 24 horas e sabe como que é a reação em relação a alguns medicamentos, algum sintoma, como que essa pessoa vai reagir a alguns procedimentos. Então, foi necessário criar essa lei do direito do paciente, que todo tratamento deve ser discutido com a família. E aí você vai achar mais leis também, né, na nossa página. Como eu falei com leis, nós temos lá um guia das leis, das principais leis, que a família, que o responsável precisa estar sabendo para garantir o direito. E aí, eu tenho aqui o caminho da inclusão. Como funciona? Esse material, eu até gravei um vídeo em agradecimento à OAB de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Eles tiveram assim, uma sensibilidade e um compromisso com a inclusão. Uhum. E eles prepararam, então, 8 cartilhas sobre o caminho da inclusão. Esse caminho da inclusão, eu tô aqui, essa aqui é a capa, né? O primeiro volume é sobre a síndrome de Rett. Então, é um agradecimento que eu fiz, eu fiquei muito feliz, né? Dessa OAB do Rio de Janeiro. Nós temos uma mãe direitinho? bem atuante. É um livrinho que tem 40 páginas, é uma leitura bem rápida. Aqui, no caso da síndrome de Rett, que é o volume 1, né? Ele vai falar dos direitos, e foi feito pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Da OAB de Duque de Caxias. E aqui ele fala da Sofia. Olá, eu sou a Sofia. A Sofia tem a síndrome de Rett. E aí, vai descrever aqui os sintomas que a síndrome tem, né? O que pode ser feito em relação, quando está crescendo, a inclusão em um mundo para todos, conhecendo os direitos da Sofia, os direitos da pessoa com deficiência, né? E como a gente deve aprender isso. E aqui no final, isso aqui é só um spoilerzinho, tá, gente? Porque esse livro, essa cartilha, ela está disponível gratuitamente por esse QR Code, que está na página do Instituto. É só vocês entrarem lá, escanear, vai ter acesso a essa cartilha gratuitamente, para que as pessoas possam ler, né, e ter esse conhecimento. Então, o primeiro foi sobre a síndrome de Rett. Eles vão falar também sobre a deficiência auditiva. Eu te falei que eu preciso fazer a minha autodescrição para que as pessoas saibam quem está falando. A deficiência visual, a síndrome de Down, o autismo, a paralisia cerebral, a deficiência intelectual, deficiência física. Porque conhecer é o primeiro passo para respeitar. E é a melhor forma de incluir, é um dos passos para incluir. É um material que ele tem que alcançar muitas pessoas, pela informação, pelos esclarecimentos. Então, foi muito importante, nós ficamos muito gratos, né, por essa sensibilidade que a OAB de Caxias teve para com as pessoas com a síndrome de Rett e para com a inclusão, de uma forma geral, porque as pessoas precisam ter. E a gente tem que pensar que a inclusão não é de grandes coisas. São coisas, tipo a descrição, quando ela começou a falar, na televisão, nos programas, são coisas pequenas que para a grande maioria não faz diferença, mas para quem tem a síndrome ou alguma dificuldade, alguma deficiência, para essa pessoa pode mudar o mundo dela. Então a gente tem que começar a mudar em pequenas coisas que para a grande maioria é normal, mas que faria grande diferença para uma pequena parte que precisa muito. Então, descrição de vídeos, os banheiros de acessos.
Então, são pequenas coisas que no dia a dia faz grande diferença para uma grande parte das pessoas que muitas das vezes não é vista na sociedade. Então, a gente tem que ficar atento nisso. Sim, e eu falo, né, que a minha camisa mesmo fala síndrome de Rett. Nenhuma família atípica deve caminhar sozinha. E eu quero deixar uma mensagem para as mães, para os cuidadores. Não caminhe sozinho. Busque um suporte, busque informação. Nós, no Instituto, estamos abertos a receber vocês, né? A síndrome de Rett e todas as famílias atípicas. É só acessar aqui os nossos contatos. Nós vamos ter muito prazer em conversar. Seria eu que iria conversar com vocês. Nós temos lá alguns profissionais voluntários que prestam serviços voluntários, principalmente a questão da saúde mental. Nós temos uma psicóloga. Eu estou buscando os registros, né, para poder dar o atendimento de fisioterapia respiratória e motora. Já tenho um profissional, mas é preciso ter alguns registros. Nós temos de voluntários também que irão fazer oficinas profissionalizantes para gerar renda. A intenção é de gerar renda para essas famílias. Eu falo para as famílias porque, como eu falei, um diagnóstico não é só de uma pessoa, é de toda uma família. Ou de uma casa, né? É de uma casa, a estrutura de uma casa. Teve um dia que eu estava conversando com as mães, né, no corredor de hospital. Eu sempre estou em hospital com a minha filha para consultas de rotina. E aí, o consultório médico, a gente entra, gente, a porta do consultório, ela tem 70 de largura. Uma cadeira de roda, tem uma de 60? Tem. Tem uma aqui de 70, mas tem umas que são mais largas, tem umas que são maiores. Os próprios consultórios, eles não têm essa acessibilidade. E aí você imagina as casas, porque a gente não sabe que a gente vai ter um filho com necessidades especiais. Uhum. Então, quando as pessoas constroem uma casa, ela constrói uma casa para que a pessoa coloca a porta. Eu me lembro que o banheiro da minha casa, a porta era de 60. Para a gente passar. Quando nós tivemos a Dandara, nós tivemos que mudar isso. Tivemos que arrancar essa porta e aumentar o tamanho da porta, porque a Dandara pudesse passar por esse banheiro, passar com a cadeira dela. Eu acho que as pessoas, assim, nós, né, eu falo dessas pessoas que vêm da classe mais baixa, como o meu caso, porque eu não nasci com uma situação financeira boa. Tudo que eu tenho hoje foi por trabalho, né? Eu tive que buscar, estudei. A minha mãe falou que ela não deixaria herança pra gente, que ela deixaria estudo, que eu iria crescer na vida dessa forma. Então, o meu legado de professora vem aí. É pelo estudo, pela educação que eu mudei a minha vida. E eu sonhava ter uma casa de escada. E aí construí a minha casa de escada. Mas a escada para Dandara não é acessível. Então eu tive que transformar a minha casa com rampas. E eu penso que muitas famílias, quando a gente pensa assim, ali naquela casa, eu olho, eu passo e vejo, ali tem uma pessoa atípica. Será que aquela casa está com uma estrutura acessível? Como é que aquela família está vivendo? Qual que é o suporte que essa família tem? Você tem condições de boa adaptação, né? Sim. Então, a gente faz essa divulgação, essa conscientização. Agora nós vamos focar muito em divulgar a questão do exame genético, para ter diagnóstico, para começar uma intervenção precoce, porque pode mudar a vida de uma pessoa, um diagnóstico precoce. O diagnóstico muda a vida de uma pessoa. E nós estamos aqui para melhorar, né, para mudar vidas, para ajudar as pessoas. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós temos que pensar na pessoa que cuida, a pessoa que luta e que precisa ser vista. Nós precisamos participar. Eu estive na cidade do Cerro, eu tenho mãe com uma filha lá, ela até é a secretária do Instituto, e o Cerro é uma cidade histórica, mas não é uma cidade acessível. Ela não sai com a filha dela para o centro porque as ruas são de calçamento. Você já imaginou andar numa rua de calçamento com uma cadeira de rodas? O tanto que ela trepida? O quanto que isso pode desencadear uma crise convulsiva em quem está sentado naquela cadeira? Então, essa acessibilidade, essa inclusão, ela precisa ser feita, nós precisamos de falar. Aí, Fernanda Paula, por que você não sai com a Celina na cadeira? Denise, a cadeira não anda nessas ruas. E realmente não tem como. É uma rua de calçamento. Mas as pessoas precisam pensar também, gente, que as pessoas
nem todos nascem com necessidades especiais. Elas se tornam pessoas PCDs por um acidente. Às vezes a pessoa sai de casa para trabalhar e sofre um acidente e que ela não vai poder andar mais. Ela se tornou uma pessoa com necessidades especiais. As pessoas vão envelhecer. Que bom, né, que a nossa população brasileira está envelhecendo com saúde. Mas os nossos pais, com consciência de construção tem que ser mudada. Sim, né? Então, sabe, é preciso rever essa questão de construções, dos estabelecimentos, porque nós vamos precisar de acessibilidade para o futuro, mesmo que não tenha nenhuma doença, que não tenha nenhuma síndrome. Então as pessoas precisam ter esse pensamento de empatia com o próximo, porque hoje é a minha filha, mas amanhã pode ser o seu filho, amanhã pode ser você. Ô Denise, de tudo que eu te perguntei aqui, tem alguma coisa que ficou que você gostaria que a gente tivesse perguntado e passou batido? Tem alguma coisa que você gostaria de trazer pra gente que eu não te perguntei? Na verdade, Gleison, a gente ficaria aqui horas e horas conversando e eu te falando das questões, das necessidades de uma pessoa, da pessoa que cuida, de quem cuida, da pessoa que tem alguma deficiência. A gente fica horas, são assuntos longos. Mas eu acredito que os principais assuntos nós falamos. E para mais informações também, visite a nossa página, né? Nós temos muitos posts lá de esclarecimentos. Nós temos vídeos também que nós colocamos lá para trazer informação. Esse trabalho que nós fazemos é um trabalho voluntário, é um trabalho por amor, é um trabalho pela causa, pela empatia ao próximo, por pensar que nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito, né? De ajudar a dar qualidade de vida para outras pessoas. É buscar para mim e buscar para o outro. Porque quando a gente pensa, né? É o coletivo. Quando eu penso, eu poderia ter ficado no silêncio da minha dor, cuidando da minha filha. Como eu aposentei, né? Eu me aposentei, então eu poderia ficar em casa tranquila. Mas não dá para ficar em casa e pensar no dia que a minha filha tem uma crise, eu pensar que tem uma mãe com um outro filho que tem uma crise, como é que essa mãe está reagindo? Qual que é o acesso dessa mãe a cuidados, a tratamento? Não dá para a gente ficar parado. Nós estamos aqui um para ajudar o outro. E é essa a missão que nós temos. E agradeço a você pela oportunidade. A gente que te agradece. Bem-vindo. De poder falar, né, para as pessoas, trazer mais um pouquinho de informação, contar um pouco da minha experiência e mostrar para as mães que nós temos filhos atípicos, sim, mas nós continuamos vivendo. Ó, o de Mineiro está aberto aqui, está disposto, está à sua disposição. Tudo que você souber, que o Alisson, que é o doutor lá das pesquisas, descobriu o medicamento, soube disso, vai ter alguma coisa nova no mercado, alguma coisa que possa junta. Agregar. Isso. Toda vez eu fico meio perdido com as coisas aqui. Mas tudo que agrega sobre o assunto e você quiser falar, o de Mineiro está à sua disposição. A gente fica muito feliz e grato por você ter vindo, você ter saído da sua casa. O de Mineiro ele tem se tornado um canal informativo. A gente vem falando de vários outros assuntos sobre autismo, nós já falamos sobre bariátrica. Então, assim, o nosso canal aqui está aberto. Sempre que você puder, quiser e falar, olha, eu estou precisando falar sobre isso, as portas estão abertas. Eu espero voltar em breve, né, com esse teste desse medicamento da lamivudina, que está sendo feito no Brasil, lá no Ceará, que a possibilidade de poder atender as pessoas para um tratamento é muito grande. Nós temos aí a terapia genética também, da Neogen, da Taisha, né, que estão desenvolvendo. As questões nós trouxemos a informação do exame genético, que agora está disponibilizado pelo SUS, que foi ampliado, que as famílias precisam buscar as unidades básicas de saúde. E estamos aí trabalhando, buscando o poder público, sim, porque nós podemos buscar o poder público, nós precisamos buscar políticas públicas, pessoas interessadas, pessoas compromissadas, para ter uma visão das doenças raras.
né? Esse avanço, a questão do exame genético, essa implementação, essa ampliação do exame é um avanço muito grande para as doenças raras, muito grandes. E a gente fala assim, que nenhuma família típica deve caminhar sozinha. Nós estamos aqui. Gente, nosso muito obrigado. Não esquece de compartilhar não, se vocês verem os vídeos aí, assistindo o vídeo, compartilhe, é informação, então vai chegar para mais pessoas. Curta, comenta, ajuda a gente a dar uma crescidinha aí. Segue a gente também, pô, vai lá, dá uma moralzinha. E Isso. tudo que vocês precisarem de informação, que a Denise deu aqui, vai estar lá no canal. A gente vai colocar lá todas as redes dela. Vão nas redes dela também, vocês vão ter todas as informações lá. Então, muito obrigado. Assiste, compartilhe, siga a gente. Obrigadão. Que Mineiro Podcast.